é Sebastião Clóvis Ferraz de Oliveira, filho de Pedro Ferraz de Oliveira e Maria Joaquina de Oliveira. E naturalizado General Carneiro, né? Não nasci aqui, mas sou filho de General Carneiro. Desde os anos... Vim morar aqui nos anos 56. Nossa. E estou até hoje. Eu sou Maria Rosa Gaioles, resido em General Carneiro desde que nasci. O meu nome é Antônio Costa, nasci no Iratim em 1930, tirei toda a minha infância lá. O meu nome é Joaquim Osório Ribas, eu fui professor na FAF, inclusive diretor durante um período em União da Vitória. Trabalhei no Banco do Brasil 30 anos, fui gerente lá em União da Vitória e aqui em General Carneiro. Sou Juliano Benazzi, artista plástico, comerciante, médico veterinário. Como eu falei, eu vim em 1956, nós viemos para morar na colônia Mendes. E ali eu fiquei até 71. De 71 eu mudei. Então ali a gente viveu a infância da gente, a adolescência. Aqui nasci, aqui eu me casei, aqui eu formei minha família. Sabe como era enraizada a ideia assim, das pessoas, as mulheres não trabalharem, sabe? Eu já tinha uma mentalidade de Palmas, porque Palmas era uma cidade muito evoluída. Então quando eu voltei de Palmas, eu voltei com algumas ideias bem mais avançadas do que aqui, né? Quando eu fui vereador foi em 84 já. Houve a família toda achou que deveria sair alguém da família. E a política foi uma coisa assim, Milena, que a gente se envolveu muito desde a emancipação do município. Ele era um político forte, ele gostava muito de General Carneiro, então era um amor muito grande pela terra, pelo povo, assim, para que as coisas mudassem aqui, né? Eu já tinha uma influência política também, né? Então eu já era conhecida, né? E aí, quando foi para mim me candidatar, eu não tive dificuldade para fazer campanha, né? Porque já tinha um nome, já estava bem envolvida na política, né? A família Benazzi veio para cá em meados de 76, né? O meu pai trabalhava com caminhão, era motorista até então, e surgiu essa oportunidade de aquisição da loja de autopeças. Veio a primeira eleição e eu concorri como prefeito. Disputou dessa eleição o seu Mário Pisato, que era empresário aqui, e eu pelo Iratinho. Eu trabalho na Academia de Letras do Vale do Iguaçu, de União da Vitória, da qual eu fui o fundador e o primeiro presidente, né? E frequento a academia, escrevo para a revista da academia e tive já a oportunidade de editar 2 livros. A monografia de Portunhão, né? E a história de General Carneiro, desse município. A história cria a coesão no espírito das pessoas. E um povo que não conhece seu passado, a sua origem, ele não entende como será seu futuro. Aqui era tudo sertão, né? E começaram a vir os imigrantes e o tropeirismo, né? O tropeirismo tinha que abrir esse val aqui, porque até então era por Guarapuava. O ciclo do tropeirismo
iniciou-se no ano de 1721 com a abertura de um grande caminho que foi lá da região de Porto Alegre até Sorocaba, em São Paulo. Chamava-se Caminho do Viamão. Ele fazia o trajeto do Viamão, Santo Antônio da Patrulha, Lages, Rio Negro, Lapa, Palmeira, Ponta Grossa, Sengés, Capão Bonito e Sorocaba. Esse foi o primeiro caminho tropeiro do Brasil. E ele surgiu para suprir as lavouras de café de São Paulo e a região canavieira do Rio de Janeiro e de Minas, suprir de mulas para o transporte da produção. Essa produção toda era para exportação, remetida para o Porto de Santos, e antes era transportada no dorso dos escravos. Eles faziam comboios de escravos lá de Minas Gerais até o Porto de Santos, daqui do interior de São Paulo até o Porto de Santos, obrigando o escravo a carregar 60, 70 quilos de peso no dorso. Eles iam a pé, né? Então, essa situação mudou-se completamente graças à mula. A mula, ela aliviou o peso do negro, que o negro cedeu o seu peso para a mula. Então, grandes tropas de mulas eram levadas aqui do sul para São Paulo e Minas. Eu e o Antoninho vimos passar enormes tropas, né? Tropas de 700 mulas, 800 mulas, né? Aquela mulada tudo ia para São Paulo. E lá tinha uma feira, que era a maior feira da América Latina. Era uma feira muito grande, negociava milhares de mulas por ano, né? E descobriu-se um caminho mais próximo para chegar em São Paulo. Os muladeiros descobriram um caminho de São Borja, no Rio Grande do Sul, a Nonoai, Chapecó, Palmas, Guarapava, Palmeira. Esse caminho encurtava 140 quilômetros. E era uma distância muito importante na época, porque para fazer no lombo de burro, né, encurtou um trecho apreciável, né? E simultaneamente Palmas nasceu no caminho das tropas, e um tropeiro chamado Pedro Siqueira Cortes, ele descobriu uma reta saindo de Palmas, encontrou um val no Iguaçu onde ele pôde passar com a tropa e chegou a Palmeira. Esse caminho encurtou mais 80 quilômetros, de modo que daí todo o transporte de mula, todas as tropas de mula que iam para Sorocaba, passava aqui em General Carneiro. Porque o primeiro caminho de tropa no Brasil começou em 1730, a primeira tropeada, pela Serra do Mar. E aqui, a nossa aqui, foram desenvolvendo, estudando, e nós aqui, através do Pedro Siqueira Cortes, conseguiram furar esse cerco, esse sertão aqui, ao Val do Iguaçu, em 1842. A entrada do município de General Carneiro está lá no marco das 3 divisas, lá nos campos, inclusive. A entrada do caminho de tropa, lá nos campos de Palmas, ali onde faz divisa da Água Doce, Palmas e General Carneiro. Além disso, é Santa Catarina, Paraná, né? E se encerra aqui no Jangada, terra, né, dos imigrantes, né? Também no marco das 3 divisas, Porto Vitória, Porto União e General Carneiro, no Jangada do Sul, aqui, distrito. Inclusive foi o primeiro lugarejinho que até então vieram até ali, algumas expedições fracassadas, veio até ali pelo rio Jangada. E não pôde prosseguir para furar o sertão aqui para chegar aos Campos de Palmas. Então veio até, a primeira expedição veio até ali no Jangada e voltou. Foi fracassada, né? E depois, em 1842, Pedro Siqueira Cortes conseguiu, desbravando o sertão aqui, né, e abrindo o primeiro caminho que ligava Palmas ao Val do Iguaçu e Palmeiras e assim por diante.
E esses tropeiros, eles precisavam de lugar para posar, né? Tropeavam durante o dia, à noite eles tinham que ter repouso. Então eles fundaram diversos pontos de pouso onde o proprietário decidia tropeiro. Inclusive aqui em João Carneiro tinha lá no Passo da Ilha, tinha no Iratim o Amazona Mendes, tinha aqui o Chico Pamper, o Francisco Olinkevski, aqui próximo a João Carneiro. E para frente também tinha diversos pousos. E exatamente nesses pousos surgiram, não só aqui, mas no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as cidades. As primeiras cidades da região sul nasceram ao longo do caminho das tropas, nesses lugares onde os tropeiros posavam. E onde eles posaram, que não evoluiu para a cidade, sempre tem uma vila, um povoado, né? Porque tinha armazém de secos e molhados, como o pai dele tinha, né? Para abastecer as tropas, e ali era um ponto onde os tropeiros paravam, né? O general teve o privilégio de ser uma pequena cidade, que diz lá Passo da Galinha, onde os tropeiros começaram a fazer as pousadas, né? Que aqui tinha duas pousadas aqui dos tropeiros aqui. Uma em frente, uma próximo da igreja, nossa igreja católica aqui, né? Ali era uma pousada ali de propriedade do senhor Quindrade Gaioves, que cedia o espaço ali. E outra ali em cima, ali do seu Guilherme Fagundes também. Segundo a sua família aí que a gente pesquisou, então só aqui tinha duas pousadas, né? Ela começava por, novamente voltando na divisa, quando entrava em João Carneiro, na fazenda Santa Rita do Dr. Josué Guimarães, nosso, em memória do Dr. Zuzu. Depois vinha Campina do Tigre, a segunda parada do município. Campina do Tigre era da família Soroca, e lembro que a professora era da família Maciel, uma senhora que era professora na época. Ali era a segunda posada. A terceira posada, então, seria no Iratim. Ali tinha umas duas posadas ali. Uma principal era duas. No que passa a ponte do Rio Iratim, na sede ali, tinha ali da família Miller, ali, seu Vicente Miller, ali para cima, ali era uma das posadas. Para cá um pouco era da família do Laskoski, onde hoje é da família do seu falecido Valdomiro Laskoski, mas é da mesma família, onde tinha uma raia, uma cancha de corrida de cavalo. Então de um lado, daqui para lá, de um lado a raia, do outro lado era a posada. Depois a segunda posada, outras posadas tinha aqui no seu Minguinho, Jeca e a família contribuiu muito. Tinha lá, até deve ter algum tronco velho lá. Tinha um mangueirão ali, então ali também era uma posada. Daí mais para cá um pouco, isso aqui, o lugareja denominava Pouso Bonito. E para cá um pouco aqui da família Olinkevski, o Chico Pampa, que era o pai do saudoso Ludovico, do seu Paulo e dos demais, do seu Chiquinho. Então ali também era uma grande pousada dos tropeiros, né? E daí que vinha aqui do seu Quindrade, como eu já falei, do seu Guilherme. E por fim, lá no trevo, que diz o trevo do Graciano, o trevo de Bituruna, ali por lá debaixo tinha uma família Marquezine. E o senhor lá era tem até umas lembranças dele aí. Era o apelido dele Tatu. Ali era o último pouso dos tropeiros, né? E tinha lá os seus pequeno comércio para dar apoio naquilo que era mais necessário para os tropeiros, né? Da necessidade. E dali em seguida já chegava no distrito do Jangada, né? E passava para Porto União. Então é uma história muito rica para o nosso município, né? E assim foi, e como o João Carneiro foi ganhando espaço devido até a família Gaioves aqui, e outros aqui, imigrantes, que começaram, além do Jangada, começaram a se destacar, se localizar aqui, inclusive tem o mapa ali da colônia Jangada, né? Que foi colonizado aí, né? E o pessoal escolheram aqui Passo da Galinha, né?
para formar o que é General Carneiro hoje, né? Então, General Carneiro deve, o que General Carneiro deve aos imigrantes e aos tropeiros. Os imigrantes também contribuíram com as tropas, ajudaram nas tropas, participaram da condução das tropas. E a maioria dos pousos de tropeiro eram armazéns de imigrantes. Inclusive aqui no Jangada era o Marquezine, o Tatu, né? Tinha um hotel com um potreiro, com tudo, os tropeiros pernoitavam ali, as mulas ficavam fechadas naquele potreiro. E com o tempo, esse caminho de tropas assumiu uma importância nacional, porque na região aqui tinha muito pinheiro, e inclusive esses pinheiros cobriam esse oeste de Santa Catarina, e o Mato Português lá em Lagoa Vermelha, onde as tropas passavam, e o Mato Castelhano, e na época de pinhão davam enormes tropas de porco. A cozinha brasileira não usava óleo, usava só a banha de porco. E essa região toda aqui, este caminho de tropas, abasteceu o Brasil de banha. O frigorífico Matarazzo, o Francisco Matarazzo, instalou um frigorífico lá em Morretes, perto de Paranaguá. E ele não tinha matéria-prima para tocar o frigorífico. No começo, ele importava toucinho da Itália. Vinha navio com toucinho para fabricar banha para os brasileiros. E quando surgiu esse caminho aqui, quando deu o fluxo do porco da safra de pinhão, a região abasteceu o frigorífico. E essa região abasteceu o Brasil inteiro. Então ela teve uma importância transcendental no desenvolvimento nacional, na economia do Brasil. Primeiro, a passagem das tropas de mula. E essas tropas, elas foram, não só conduziam mulas, foram civilizadoras do interior, que o tropeiro ensinava remédio, ensinava a rezar, ensinava a língua para os ucranianos, para os imigrantes, eles aprenderam a falar. Esse sotaque do Paraná, leite quente, não faz mal para a gente, era o tropeiro que falava para ser compreendido pelo imigrante. Você veja a função primordial e importantíssima do tropeiro na história do Brasil. E vocês aqui foram um pouso de tropas, vocês hospedaram o tropeiro aqui. Então o General Carneiro está no mapa nacional graças ao caminho dos tropeiros. E depois das mulas, atrás das mulas, das grandes tropas de porcos, veio a tropa de boiada de Palmas dessa região, ia para a charqueada em Portunhão, ia para o frigorífico dos Garmati em Curitiba, atravessando para aqui. Então, aquele era um trânsito intensíssimo de tropa, que era a economia do sul do Brasil. E a região mais rica do Brasil era justamente a região de Palmas, Guarapuava e os Campos Gerais, por causa da criação de gado. Os primeiros imigrantes chegaram ao Brasil por volta do ano de 1895. Isso é uma data aproximada, né? Eles vieram mais para a região do Marco V e Jangada. E foram deixados à própria sorte, segundo o relato deles, que eles conseguiram aqueles terrenos e ali as famílias se instalaram sem ter muito apoio, e algumas famílias que deveriam se instalar no meio da mata, uma mata muito fechada, e tinham que trabalhar para pagar o território que receberam sem nenhuma espécie de ajuda e assistência. Eles ficaram ali à própria sorte, né? As poucas sementes que eles trouxeram foram semeadas nos pequenos clarões que eles conseguiram abrir na mata fechada, porém nada restou de alimentos para eles se manterem até a colheita. Com o passar do tempo, muitos morreram por doenças,
fome ou por experimentar plantas venenosas, pois a vegetação era totalmente desconhecida para eles e não havia na região outros moradores que pudessem os orientar. Eles eram muito devotos, eles rezavam muito, eles pediam muito a Deus força para eles permanecerem na terra. Com essa fé eles venceram muitas dificuldades e agora olhando para essa história, se passaram 129 anos que a família Gaioves veio como imigrante para o território brasileiro, através do que hoje seria o bisavô da terceira geração, né, Tomás Gaioves, que chegou aonde residimos e que conhecemos como o local General Carneiro. Nesse navio vieram muitos ucranianos, muitos poloneses, pelo menos é a história que a gente conhece, que foram mais descendentes de ucranianos e poloneses que vieram nesse navio. Alguns vieram já ainda como imigrantes, Tomás Gaioves e uma parte da família, e um outro irmão que se chamava Jacó, se não me engano, também com a sua família. Dentro desse período que eles estavam navegando, um dos filhos de Tomás Gaioves morreu, e como não tinha como sepultarem, esse corpo eles lançaram ao mar, né? Mas o restante da família veio para o local que hoje era Marco V, e Tomás Gaioves se estabeleceu nessa região aqui. Tinha uma bodeguinha lá no Papua, uma bodega no Papua, que é a estrada antiga que ia para Palmas. Nós tínhamos hotel também, o primeiro hotel que tinha lá, que o Irati tinha hotel, tinha serraria, tinha laminadora. Era bem movimentado, era muito mais movimentado que aqui. Então, porque foi o motivo que foi criado o município lá. Mas como atingiu Palmas, foi lá perto de Palmas, na Turma 9, por lá onde mora o Joaquim. Rio Dama. Até o Rio Dama. Daí que deu essa mudança. Fica criado o município de General Carneiro, desmembrado do município de Palmas, com sede e localidade em Pasto da Galinha, com as seguintes divisas. Em todas as divisas, tem tudo aqui, ó. Olha aqui o decreto. Tem um diário. Ó, saiu em diário, tudo isso aqui. Saiu até no mapa do estado do Paraná a divisa, com as divisas novas do município. Tá. Daí saiu o plebiscito, foi para a Assembleia, foi votado, voltou para ser a sede aqui e ficar General Carneiro aqui. Então, daí que deu a eleição, né? Que eu fui candidato contra o seu Mário Pisato. E na época, o governador era o Ney Braga. E foi instalado o município. Para instalar o município, eu recebi de Palmas sem uma picareta. Daí consegui, com muita exigência com o governador Ney Braga, 200 mil reais para instalar o município. E foi assim que iniciou, que eu instalei o município. General Carneiro nasceu no Iratim, ali é que era General Carneiro. Depois até chamaram Jangada também de General Carneiro, mas o General Carneiro mesmo nasceu no Iratim. Iratim nasceu num pouso de tropeiros. Eu acho que aquela capela foi fundada pela família da Carolina
família Rocha e dos Anjos, eles eram de São José dos Pinhais e compraram uma fazenda chamada Fazenda de São Sebastião do Iratim. Então, a origem, o ponto de partida, a molécula primeira de João Carneiro é o Iratim. Na verdade, tinha diversas empresas. Aqui, começando daqui para lá, tinha a serraria do Rolete, que é aqui na Estil, antiga. Daí tinha no Pouso Bonito, antes tinha outro potreiro dos tropeiros, que era Domingo França, que existe até o filho dele. França Fanático. O nome a área de lazer ali era lugar também dos tropeiros. E daí subia lá no campo no Pouso Bonito. Olha aí, era um pouso de tropeiro, Pouso Bonito. Pouso Bonito tinha serraria, tinha tudo ali. Lá em cima da serra que já subia para o Iratim, tinha laminadora, tinha serraria, diversas fábricas de crina. Era um centro bem grande lá. O passo que aqui, na época, não tinha nada. Então, a minha família morava no Iratim. Meu pai, Afonso Ferreira Maciel, era escrivão e ali ele tinha um cartório, residia há 20 anos no Iratim. E a gente nunca tinha ideia de que se mudaria dali. Eu não vivi muito no Iratim, porque aos 9 anos eu fui para o Colégio Marco V, saí do Marco V e fui para Palmas, fui continuar os estudos em Palmas, né? Mas a família toda estava situada ali e era o berço da família, era o Iratim. Mas havia uma corrente política muito forte ali, assim, a família Costa, que é de conhecimento de todos, como pertencia para a comarca de Palmas, o Francisco Costa, que era o líder político lá, já tinha sido vereador, juiz de paz, e meu pai era outra corrente política ali no Iratim. Correntes fortes e opositores fortes. A política era muito enraizada, criava conflitos muito grandes e tudo era para Palmas, né? Se você precisava um documento, era em Palmas, se precisava estudar, era para Palmas, era distante, não era perto para a gente, né? Porque Palmas oferecia muito pouco, tudo era muito difícil, né? Nós não tínhamos estrada, a distância era muito maior, né? A assistência deles era muito pequena, tudo que você precisava, você tinha que ir em Palmas, porque eles só apareciam mesmo em época de política, em época de eleição, né? Mas aí, quando surgiu essa ideia, aqui o pessoal lá no Iratim tinha um cartório, que junto ao cartório tinha a delegacia de polícia e juizado também, pequeno juizado de menores, como nós dizemos hoje, né? E aí, meu pai nunca sonhou que teria que mudar o cartório para cá ou não, né? Mas aqui o pessoal se movimentou e lá também. Então, o pessoal do Passo da Galinha fez um movimento muito grande e todos se aliaram e lutaram por isso, né? Então, a sede foi uma coisa bem disputada mesmo. E ganharam porque eles fizeram um trabalho muito bem feito, né? E o pessoal daqui não admitia que fosse criado a General Carneiro lá. Então fizeram um plebiscito, requereram um plebiscito, fizeram. E esse plebiscito deu mais votantes do que tinha proprietário, sabe? Mas como eles tinham a maioria, passou tudo. Eu não tinha força nenhuma para... E havia 2 deputados
que era o doutor Nilson Rivas, e o Cury a favor de ser aqui, porque o doutor Nilson foi muito prejudicado por Palmas. Daí saiu o plebiscito, foi para a Assembleia, foi votado, voltou para ser a sede aqui e ficar General Carneiro aqui. Mas meu pai não se envolveu muito também, assim, para ele estava bom, para Palmas e tudo bem, né? Mas quando chegou uma noite, alguém comentou com ele que iam até lá para ele mudar o cartório aqui, para o Passo da Galinha, que era Passo da Galinha na época, né? E ele também não levou muito a sério aquela questão. Só que um dia, esse deputado era um deputado estadual, Aníbal Cury, que foi muito influente na época aqui, né? Chegou na casa do meu sogro, que depois seria meu sogro, Quindrade Gaioves, né? E ele e o Jorge Cury, que era o deputado federal, ele era presidente do partido aqui, no Passo da Galinha, né? E pediram para ele se ele ajudaria a convencer o pessoal que a sede poderia ser aqui no Passo da Galinha, porque tinha mais proximidade de União da Vitória. E meu sogro meu futuro sogro na época, né, ficou meio em dúvida, mas ele queria, eles eram fervorosos, apaixonados por General Carneiro, que na época era o Passo da Galinha. E ele, então, conversou com o Basílio Nicolai, que era o vice-presidente do partido, e os dois juntos deram a resposta para Aníbal Cury que isso seria possível, né? Só que eles não tinham aqui nada, a igreja é uma escola. Oficialmente eles não tinham nenhum órgão público, né? Aí fizeram um documento, na época que fizeram um documento, Aníbal Cury levou, solicitando a transferência do cartório aqui para o Passo da Galinha. Mas eles teriam que ir lá e convencer meu pai que teria que mudar o cartório para cá, né? Era uma ideia que nunca tinha passado pela cabeça do meu pai, né? Aí eles foram lá uma noite, foi o seu Basílio Nicolai, foi o Emílio Barrida, Saul Grando, Teotônio Lobas, Tomás Gaioves, Célio Garcia e o seu Ernesto Guaita, que foi um que morou aqui, era muito influente também, né? Chegaram lá e ficaram desde tipo 8 horas da noite até 1h da manhã para convencer meu pai de que ele deveria mudar o cartório para cá, que era mais razoável, que aqui ia passar a BR, já se tinha certeza que a BR ia passar aqui, né? E meu pai ficou assim, daí ficou de dar uma resposta, dali a poucos dias ele se decidiu e resolveu de mudar o cartório aqui. Ele não tinha residência aqui. A nossa casa há 20 anos era no Iratim, né? Ele ficou aqui e instalou o cartório ali, era Eugênio Machelli, o senhor que tinha um armazém, um pequeno armazém, cedeu uma sala e cedeu um quarto para ele. E ele comia ali, ele dormia ali e o cartório era ali, até que ele conseguiu construir para mudar a família, né? Aí essa influência do pessoal do Passo da Galinha, de chegar, de lutar, de pedir, de insistir para que o cartório teve uma importância muito grande. Então a família Maciel teve uma importância muito grande na mudança da sede para cá, né? Assim que foi mudado o cartório, saiu imediatamente a emancipação do município, que saiu e que a sede foi decidida que seria aqui. Bom, o comércio de General Carneiro, ele se resumia da igreja, da matriz, até a prefeitura. Ali era o comércio de General Carneiro. Era bem pequeno, era poucos comércios na época, alguns mercados. Então tudo se resumia ali o centro da cidade. Então a gente estava no centro com a oficina e com a autopeça. Era poucas casas. Aqui o seu Ernesto Guaita, a prefeitura, a escola.
Aí lá embaixo seria a residência que depois foi nossa, onde está hoje o Bar do Leque ali, era um casarão que foi nosso, né? E aí tinha a residência dos teus avós ali, do seu Emílio Barrida, o hotel do seu Totti, o hotel ali, que era na época que começou, era do Arnaldo Vaz, que era um hotel grande, né? E a firma de senha. Depois, ao longo do rio, lá para cima, alguns proprietários de terras quase rurais ainda. A vila era bem pequena, bem poucos moradores. A maioria da população era rural. Era rural. Só tinha praticamente essa linha aqui, Monte Castelo praticamente não existia. Tinha a família do seu, dos Wagner, que era dono de uma área grande, que depois a gente comprou e onde a gente fez os loteamentos. Então, só nós aqui compramos uma área grande aqui do Monte Castelo e a gente fez 600 lotes, foi vendido. Assim. Tanto o meu sogro quanto o meu esposo venderam a preço muito baixo, porque o sonho deles era que General Carneiro se transformasse numa cidade. Steliano Pisato não existia. Existia a rua só aquela do colégio lá em cima. Tanto que quando a gente veio morar aqui nesse bairro não tinha nem luz e nem água. A gente usava a luz, uma lâmpada que a gente colocava na bateria do carro para a gente iluminar a nossa casa durante a noite, até vir luz aqui no bairro. E a gente vinha pelo carreiro do Capão. Aqui da igreja ali, onde que é a matriz hoje, tinha um carreiro. A gente vinha a pé, a gente passava pelo meio da mata até chegar aqui, que era o mais perto, né, para não vir pelo asfalto. Então, a Steliano Pisato era outro carreiro também. Que quem morava aqui nesse bairro para cá, que era Ouro Verde, que ficou umas pessoas morando aqui, porque a companhia do asfalto era ali, sabe? Então, formou um bairrozinho ali. Então, o pessoal que queria atravessar da cidade para cá, ou passava por esse carreiro do Capão, que eu gostava de andar de bicicleta naquele carreiro lá, tá bom? E daí tinha outro carreiro que era da Steliano Pisato. A rua subia do Correio, uma estradinha de chão bem pequenininha, que tinha uma meia dúzia de casas, até onde o Moacir cabeleireiro ali, ela terminava ali. Ali começava um carreiro, né? Um carreiro no meio da mata que vinha até onde que hoje é o Esquinão, por ali. Monte Castelo, nós viemos morar em 72, tinha 4 casas. Da igreja para cá, 4 casas. A do Bueno, a do Iujo, irmão do seu Leonardo Smólica, acho que é do Chico Araújo, e mais uma, não lembro qual, a nossa meia água, nós fizemos uma meia água, era a 5ª casa do Monte Castelo. Outro casarão bem interessante, que é um comércio bem forte do nosso lugar, era a rodoviária, que ficava ao lado da oficina do seu Emílio Barrida, na frente da prefeitura, hoje onde que é uma quadra de areia ali, onde estão montando o Gaulab, ali era a rodoviária. Então era um casarão bem grande, assim, um imóvel bem grande de madeira. Tinha a lanchonetezinha, um bar, que era do seu Raul Gaiovski, ele que cuidava. Do lado, a portinha era a venda de bilhetes do ônibus, que era o seu Jekyll, né, o seu Leopoldo. E junto ele vendia o bilhete e era dono da lotérica. Então era perfurado o cartão, né? Tinha uma máquina que ele digitava o número, puxava uma alavanca, ele perfurava o cartão da loteria. Era só a loteria esportiva que existia naquela época. Então, e ele vendia alguns objetos assim também, mas era tudo num lugar só. Ele fazia a venda de enfeitinho e coisa nada para casa, perfurava o cartão da loteria e vendia as passagens do ônibus da Reunidas na época. Dobrava na lateral desse prédio tinha o barbeiro, o único barbeiro da cidade, seu Alvir Peters. Então a gente ia cortar o cabelo lá com ele também. Saía meio arrepiado e ele
cortava do lado e batia a tesoura assim. Era muito interessante. Ele tinha fila do lado de fora, que era um quartinho bem pequenininho que ele cortava o cabelo, o pessoal ficava tudo na fila, assim, do lado da parede, esperando para cortar o cabelo no sábado. Porque ali tinha tudo, né? Ali era o ponto, bom, ponto de ônibus, mas tinha tudo, tinha lanchonete, tinha muitas vezes churrascaria para trás, ou restaurante, ali anexo, hotel do Seu Dito, também. A gente chegava lá, a dona Olga sempre tinha um cafezinho lá, gratuito. No fundo da loja, do hotel do Seu Dito, tinha a lojinha dos Botega, anexo ali. Era o Newton ali que trabalhava ali, o Dilvio ali. Era uma lojinha pequenininha que tinha. No fundo no mesmo lado do hotel do Seu Dito. Do cartório do Ferpa, que ele começou ali em 80 em alguma coisa, ali já tinha do lado dele, depois virou rodoviária, mas era um armazém e um bar, que era do pai da professora Isabel Cunha, né? Então eles tinham esse restaurante, né? Era um restaurantezinho. Já do lado, seguindo na frente onde que é o Banco do Brasil, hoje tinha o supermercado do Zicão, né? Era um supermercado bem legal, tudo de madeira, alto, assim, uma construção bem interessante. E o carrinho de compra a gente ia até o meio dele, porque daí tinha degrau, sabe? Então a gente, as coisas lá de cima do supermercado, a gente tinha que pegar com a mão e colocar no carrinho lá no degrau de baixo, sabe? Então, mas até um bom tempo foi ali o supermercado que a gente fazia compra. Daí, mais para frente já tinha o supermercado São Miguel, onde que hoje é do Jacomini, antes da prefeitura, também bastante movimentado, um supermercado que era o mais bem equipado na época. Eles chegaram a ter 9, 10 Kombi que fazia a entrega no interior, porque o interior era muito forte na época. Hoje estamos com 80% da população dentro da cidade, naquela época não, naquela época tinha um monte de serraria, bastante ervateiras, então as entregas eram bem constantes assim no interior, então eles tinham muita Kombi. Antes aqui na esquina tinha a loja Zipper. A Zipper lá de União da Vitória começou aqui em General Carneiro, entende? O seu Carlos Zipper, a esposa deles, atendiam ali naquela esquina na frente onde que é o Tonco hoje. Tem barbearia hoje e tal, então ali é a loja Zipper. Então tinha bastante pessoas que trabalhavam na loja. Posteriormente eles fecharam a loja aqui e montaram a União da Vitória e a Zipper, mas era ali. O Tonco iniciou também nessa época a relojoaria dele, ali onde que o Bar do Zé hoje, do lado do supermercado, então era a relojaria. A gente comprava fita cassete lá com o Tonco, era tudo com fita cassete. E o que era de presentinho e coisa lá, a gente comprava lá com ele, então era uma lojinha pequenininha, só ele atendia, acho que é ele e mais um atendente, ele arrumava os relógios e vendia esses produtos ali. Tinha a loja Helena, que era dos Tuklinovs, então, que era outra loja de roupa. Na frente, o seu Emílio Barrida com oficina. Também na frente da nossa oficina tinha o hotel do seu Tota. Vocês têm uma história tão bonita na mecânica que ninguém fala. O Emílio Barrida foi uma pessoa excepcional. Naquele tempo não tinha autopeças, ninguém vendia peça. Chegava ali com a caminhonete, chegava com meu pai ali, quebrou uma peça da caminhonete. O Emílio ele lá desmontava e fazia outra. Lembra do seu Emílio, né? Foi um torneiro mecânico, foi pioneiro na região. É uma pessoa que vocês tinham que mostrar para a história. É ou não é, Toninho? Ah, sim. Então, o seu Emílio, um homem muito prestador de serviço, foi um dos grandes prestadores de serviço aí pela profissionalidade dele, por isso que eu falei, a pessoa tem que ser enérgico, se ele é um profissional,
responsável, porque é a tal coisa, ele não pode desviar, né? Está fazendo serviço aqui, ele era um grande torneiro, um profissional de todas as épocas. Então você não pode desviar aquele milímetro lá que você está fazendo aquela peça lá milimétrica. Você basta parar para dar atenção aqui. Se esquece, é o caso, né? Se esquece. Então ele foi muito enérgico, mas com muita responsabilidade. E a cidade terminava ali. Até a prefeitura por aí não tinha mais nada. E nesse mesmo período foi um ponto influente para que o município se desenvolvesse, foi o colégio aqui. Foi construído, só tinha uma escolinha com uma sala de aula, né? Onde eu comecei a trabalhar, foi ali, né? E aí eles construíram o colégio aqui com 3 salas de aula, uma cantina e uma sala para secretaria. Então o pessoal do interior ficou assim, trazer os filhos, porque tinha que mandar para o colégio, Marco V. Quem queria continuar estudo, na época era só até o 3º ano, você não tinha nem 4º ano. Que para lecionar para 4º ano, você teria que ter o normal regional, que é um abaixo do magistério de hoje, né? Que foi o que eu fiz primeiro, né? E aí, então não tinha professores nem 4ª série não tinha. Todo mundo ia até a 3ª e parava, né? E aí quem queria fazer a 4ª série levava os filhos para o Marco V, porque lá as irmãs já vinham preparadas para dar aula até a 4ª série, né? Eu fiz a 3ª e 4ª série no Marco V. Estudei ali, eram 80, no ano que eu tirei a 4ª série, em 1954, eram 80 alunos. O Marco V era um centro de cultura, de preservação da língua, de preservação dos costumes, assim, era muito enraizado ali, né? Então, tudo que eles faziam, a gente tinha que fazer também, né? A gente ia para a igreja, cantava em ucraniano, rezava em ucraniano. As irmãs faziam teatro e você aprendia, elas introduziam no teatro, a gente participava dos teatros, introduzia muitas palavras ucranianas. O progresso veio assim, quase que gratuitamente, né? Veio da erva, crino vegetal teve muito, outra coisa, serrarias, e daí veio a lei para cortar o dinheiro, não desmatar. Era muita empresa madeireira, tinha Dalpai, Pisato, Palmital, Giroto, então eram empresas bastante fortes, né, que movimentavam a cidade na época. Inclusive as ervateiras também tinha o Fole, que hoje é a Giotti, era a empresa Fole, eram clientes fortes, o Miquim, né, que era a Ricalila, então, e muitos outros. Tinha acho que 30 ou 40 ervateiras na época, todas tinham caminhões. Então era uma época bastante movimentada em termos de indústria, aqui sabe, indústria madeireira e indústria ervateira. Então, além de muita madeira, por exemplo, Irmãos Fernando, a gente vê, né, pessoas portugueses se instalaram aí, tem o seu Bernardo Stan, né, tinha aí milhares e milhares de alqueire, de terra, e então era muito farto em madeira, né, a embuia, o pinheiro, a erva mate. Então eu lembro quando era piada, só que é uma pena que nós perdemos uma grande parte, porque eu lembro Miguel Forte, que era uma potência, hoje também está aí, né? Então é só lembrança e saudade, né, das grandes indústrias que tinha. Hoje, né, tá. Então, mas o quê? É a evolução, né, extração de madeira e tudo, aí acabou, né? Tinha umas da época, inclusive, do seu
Carlos Rota, né? Que eram as primeiras indústrias, né? Nathaniel, e depois vinha as potências, a Juliana, depois veio o seu vídeo presendo, mas o principal, gigantesca, era Bernard Stan, diziam os portugueses, irmãos Fernandes, né, que era uma potência também, e foi indo Miguel Forte, né, que era Minford Miguel Forte, que tinha, acho que aproximadamente quatro indústrias aqui no General Carneiro. Tinha o Rio Farias, Salto Lili, Rio Preto e Pasta do Faxinal dos Santos. Então, pelo menos essas quatro indústrias eram super indústria grande, né? Então, e antes tinha antigamente também os Bétega, né? Serra Almeida não, Zatar, né? Dalpai, né? As empresas Dalpai eram muito fortes também, né? Que tem aqui também. Tinha uns irmãos, eram de Santa Catarina, os bairros também, uma empresa muito grande. Então existia divergência entre eles, não era nem os dois irmãos que cuidavam. Era um coronel, um militar que administrava a empresa judicialmente devido ao conflito dos irmãos. A gente vê que teve um antes da madeira e um depois. Então agora a gente está se reinventando e aprendendo a trabalhar sem isso. E eu acho que isso vai ser muito positivo no futuro, essa diversificação, né, das atividades econômicas daqui. Hoje já surgiu outras atividades de industrialização de plástico, de papel, né? Então o comércio hoje está bem forte, é uma das atividades que mais contribui com a economia do nosso município, é o comércio. E as pessoas tiveram que procurar empregos em outras atividades. Hoje tem muitos motoristas em empresas de fora que trazem bastante recurso para cá. Então surgiu empresas que levam pessoas para trabalhar fora. Então a economia não está dependendo só dessas empresas da cidade. Em outras de fora também está vindo esses recursos. Então é o que está movimentando hoje o nosso comércio. Bom, General Carneiro eu não troco por nada, sabe? A vida da minha família, a minha, é aqui, sabe? Podem falar, eu já defendo o General Carneiro. Se a pessoa fala que não gosta, alguma coisa, eu defendo, digo não. Tem problemas? Tem. Em outros lugares tem problemas maiores até. Então é um lugar bom de viver, o povo é muito acolhedor. A gente conhece outras regiões que não tem isso de você cumprimentar todo mundo na rua, as pessoas conversarem com você. General Carneiro é totalmente diferente. Eu tive, graças a Deus, muito de bom em General Carneiro. Foi o crescimento profissional, a minha família, né? Eu amo muito General Carneiro e acho que vale muito a pena. E sempre incentivo todas as pessoas que permaneçam na terra, que as suas raízes, a sua história, a preservação depende muito da gente, da gente continuar vivendo onde nasceu, né? Lógico que tem muitas alternativas que são necessárias, mas não, na medida que a gente pode, a gente ficar na terra da gente é a melhor coisa do mundo, né? É ali que está o nosso coração, é ali que está a nossa vida, é ali que está a nossa raiz. Convivência me representa tudo. Como eu já te falei, eu entro em qualquer casa que eu te falei que tem o conhecimento, que me conhece pelo tempo que eu moro aqui. Era a terra que eu acho que foi Deus que nós encaminhou. Eu, minha família, lugar bom, pacífico. Graças a Deus. Não sei, é cultural nosso acolher bem. Então é uma cidade que acolhe muito bem. A natureza aqui é exuberante, a gente tem que aproveitar isso e eu gosto muito disso, eu quero fazer parte ainda disso, né?
que a cidade venha a crescer através disso. A história cria a coesão no espírito das pessoas. É a história e a poesia. Porque se você deixar morrer a poesia, morre a alma do homem. E aí a vida torna-se muito insípida, muito sem rumo, né? E a história e a poesia são irmãs, elas estão juntas.